mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Nós temos uma mensagem aqui, o irmão está com o slide lá, vamos ver se ele consegue colocar. O tema da nossa mensagem é Você Decide. Fala pro teu irmão aí, você decide. Mas fala com mais vontade, você decide. Salmo número 1, ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Segura aí por enquanto, até o verso 3. O texto bíblico diz que este homem, que não segue o caminho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, o texto bíblico diz que tudo o que ele faz, ele prospera. Hoje é noite de nós decidirmos se nós queremos prosperar. Hoje é noite de nós tomarmos uma atitude de não andarmos com os ímpios, de não nos determos nesses caminhos, de não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. Deixa eu falar para você, o servo de Deus, o homem de Deus, quando ele anda com o ímpio, ele anda com segundas intenções. A motivação dele é levar o ímpio ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do caminho, ao conhecimento de Jesus Cristo. Se não for para isso, não vale a pena. Esse tipo de comunhão, isso é quase que uma heresia. Não tem como ter esse tipo de comunhão. Ou você influencia o ímpio, ou ele vai te influenciar. O mundo está aí cheio de armadilhas para enganar o servo de Deus. Mas o texto no verso 4 diz assim, não é o caso dos ímpios. O que não é o caso dos ímpios? O texto diz, tudo que o justo faz, prospera. E ele diz, não é o caso dos ímpios. E ele continua dizendo, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Só para contextualizar você, o texto fala da vida do justo e da vida do ímpio. Um é feliz, mas muito feliz mesmo, pois conforme outras versões diferentes dessas que eu coloquei aí, o texto não diz que ele é feliz, diz que o justo, diz que ele é bem-aventurado. Então fale para o irmão aí, você é bem-aventurado. Ser bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. Uma pessoa bem-aventurada, um bem-aventurado, ele desfruta nessa vida ou após a morte das bem-aventuranças divinas, das bem-aventuranças de Deus. Tá? Um bem-aventurado é a pessoa que usufrui de um estado de santidade e de graça celestial. É a pessoa que pode ser chamada de afortunada, de afortunado, de bendito, de brilhante. Pode ser chamado de próspero, também de alegre e também de feliz. Este é o bem-aventurado. O bem-aventurado, ele é assim conhecido. Ele é o justo, assim ele é conhecido. Ele é conhecido assim no céu e conhecido assim na terra. O bem-aventurado, eu vou repetir isso, ele é conhecido no céu e na terra, o que é diferente do ímpio. O ímpio, ele é conhecido pelo céu e na terra. Por que ele é conhecido não no céu, pastor? Porque ele não vai para o céu, não tem céu. Então ele é conhecido pelo céu. O justo não, ele é conhecido no céu. E ele é conhecido na terra. O ímpio é conhecido pelo céu e na terra. Essa é a diferença. O verso 4 diz, não é assim o caso dos ímpios. Se não é o caso do ímpio ser chamado ou ser conhecido por bem-aventurado, o melhor adjetivo que a gente poderia usar nessa noite, que poderíamos aplicar para
o ímpio, para aquele que não é bem-aventurado, quem sabe nós poderíamos usar o adjetivo de coitado. Hoje eu usei um exemplo lá no campus Valparaíso, estava falando, o salmista muitas vezes ele fica reclamando: Senhor, até quando o ímpio vai continuar prosperando? Ele tem a impressão de que ele está fracassando e de que o ímpio está prosperando, mas no final ele sempre diz: mas o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele diz que o Senhor é a providência dele. Então, eu estava falando hoje, às vezes o cara tem um carrão do ano, uma caminhonete, último lançamento, e o irmãozinho, servo de Deus, o justo, tem ali um Fiat Uno. Oh, glória mesmo, pastora Patrícia. E aí, às vezes, o cara olha para o ímpio e fica pensando que ele está prosperando. Na verdade, ele deveria olhar para o ímpio e falar: coitado, coitado, desafortunado. Porque é melhor você ter um Fiat Uno sendo justo do que ter uma caminhonete do último ano sendo ímpio. Eu te garanto isso, não tenha dúvida. Nós poderíamos usar o adjetivo de desfavorecido, de infeliz, ou quem sabe de desgraçado, de miserável, de pobre, de triste. Estes seriam os melhores adjetivos a serem usados para uma pessoa ímpia. Simples assim. A Bíblia ela apresenta, irmãos, dois tipos de homens. Como eu estou falando aqui, um é tido por justo e o outro é tido por ímpio, tá? E ele está enquadrado em pelo menos, no caso do ímpio, em pelo menos três classes pecaminosas. Eu anotei elas aqui, e a primeira classe que eu coloquei são os ímpios do hebraico rachá. Fala aí para o teu irmão, rachá. Fale mais alto, rachá. Esse é o ímpio. E rachá, irmãos, ele é um perigo. Essa palavra rachá, ela aparece pelo menos 256 vezes nas escrituras. Ou seja, é algo moralmente errado, é algo mal, é uma pessoa injusta. Rachá é uma pessoa que é moralmente errada dentro de uma cultura ou dentro de uma religião. É rachá, assim ele é conhecido. Rachá, mal, ou seja, prejudicial, perigoso. Ele não cumpre com seus deveres. É alguém que não presta. Este é o rachá, tá? Rachá é injusto, ou seja, é aquele que duvida. Rachá é aquele que não investiga antes de tomar suas decisões. E aí ele se torna injusto ou se torna um rachá. É preciso investigar para poder julgar ou tomar decisões. Mas o rachá, ele duvida, ele não investiga. A segunda classe, e eu queria que vocês atentassem mesmo para o rachá, e não para os pecadores, conforme o hebraico chatá, que quer dizer criminoso, aquele que erra o alvo, aquele que ultrapassa os limites da lei. Essa é a segunda classe. E a terceira classe são os escarnecedores, ou seja, do hebraico lutz, que quer dizer zombar, ridicularizar, escarnecer. Então essas três classes pecaminosas, elas têm levado o homem à perdição desde o pecado de Adão. Os ímpios ou os rachás, esses pecadores, eles têm contrariado todos os princípios da palavra de Deus, eles têm contaminado todo o sistema social. O rachá, ele é o motivo de toda contaminação do sistema social com os mais diversos tipos de atrocidades. Se você não sabe, a imoralidade sexual, por exemplo, é por causa de rachá. Os lares estão impregnados com imoralidade sexual. As instituições públicas e privadas estão lotadas, estão impregnadas com a imoralidade sexual. Os aparelhos de celular do rachá, ele está impregnado de imoralidade sexual. Se você tem dúvida quanto ao histórico do seu celular, eu acharia bom você apagar e se arrepender do que você tem visto no seu celular, se você tem tido atitudes como a de um rachá. O rachá tem feito isso, ele tem impregnado a sociedade com os diversos tipos de imoralidade sexual. Estupros de vulneráveis são causados por rachá.
O que é um vulnerável, pastor? Todo aquele que não tem condição de dizer não ou de se defender daquela ação que está sendo praticada contra ele. Eu tenho visto reportagens, queridos, de pessoas que estão há anos em estado de coma em hospitais e elas estão dando à luz. Como que uma pessoa está internada há anos em estado de coma? Como que uma pessoa dessa pode estar dando à luz? Só pode ser uma ação de rachar. Abuso de vulnerável. Nós temos visto a nossa sociedade impregnada com isso, impregnada com estupros coletivos. Todos os dias, quando você liga a televisão no Pinga Sangue, você vê ali mulheres que foram estupradas por diversos homens, a noite toda, dias e dias, sendo estupradas. Estupros coletivos. E isso é causado por esse elemento que a gente chama de rachar. Está uma moda agora, aqui em Brasília também aconteceu muito. Estupro seguido de homicídio. As mulheres saem para trabalhar, o cara estupra e não satisfeito ainda mata. Um rachar. É isso que está acontecendo na sociedade. É isso que o rachar faz. A onda de pedofilia, de abuso de crianças, é causada por um rachar. Por isso eu tenho falado, cuidado com quem você deixa o seu filho. Cuidado com o colo que você tem dado ao seu filho para sentar. Cuidado com as pessoas que você diz que são seus amigos e estão com seus filhos passeando, levando para dormir em casa. Abra o seu olho, meu filho. Abra o seu olho, fique esperto com isso. Pessoas envolvidas em pornografia virtual. Crianças, 10, 12 anos, que tem esse aparelho celular que a gente dá para eles e a gente dá do melhor, que a gente quer o melhor para os nossos filhos, e quando você vai olhar o celular, está cheio de pornografia. Os rachás têm provocado esse negócio. Um histórico de masturbação, um histórico terrível de pecado que está acontecendo em nossa sociedade, roubos, homicídios, violência doméstica, homofobia, adultérios e posteriormente divórcios. Uma vida de rachar provoca todas essas coisas. Porque não há temor a Deus, uma vida de mentiras, uma vida de enganos, bullying, preconceitos religiosos, culturais, sociais. É isso que tem acontecido. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa, a Bíblia fala do justo, e a Bíblia chama o justo, no hebraico, de Sedeque. Repita comigo, Sedeque. Tem um Sedeque aí? Ok, então deixa aí nesse aí mesmo. O Sedeque é o justo, e o ímpio é o rachá. E eles são muito diferentes. O caminho do Sedeque e o caminho do rachá é muito diferente. E eu falei das atrocidades, dos crimes, dos pecados cometidos por rachá, mas eu vou dar 7 atos que são praticados por você que é um Sedeque. Ou você é um Sedeque por estar aqui nessa noite, ou você sonha em ser, de fato, um Sedeque que pratica os atos conforme a palavra de Deus. Ok? Fale para o seu irmão aí, você é um Sedeque. Fale por ato profético, você é um Sedeque. Então, o Sedeque, ele tem prazer na palavra de Deus. Repita comigo, prazer na palavra de Deus. Sua satisfação está na lei do Senhor. Simples assim, não tem o que discutir, não tem o que ficar debatendo. É simples desse jeito. Sua satisfação está na lei do Senhor. O segundo ato de Sedeque é que ele medita na palavra dia e noite. Repita comigo, medita na palavra dia e noite. O texto diz, nesta lei, medita dia e noite. Amém? Meditar na cultura judaica ou hebraica é repetir calmamente em som suave e baixo, abandonando as distrações exteriores. Será que quando você, uma cultura diferente da cultura judaica ou hebraica, será que você tem de fato meditado na palavra de Deus? Qual é o ambiente que você tem usado para meditar na palavra de Deus? Será que você tem usado a leitura bíblica, tem meditado no horário do DFTV?
No horário, quem sabe, do Globo Esporte, que o Flamengo está arrebentando com os outros lá, e você está lendo a Bíblia e curtindo o Flamengo. Será que é nesse momento? Será que você está meditando na palavra de Deus? É no momento da dona do pedaço? Será que você está lendo a palavra e lambuzado de bolo? Será que é assim que você está meditando na palavra de Deus? Um Sedeque, ele se separa, ele se reserva para meditar na palavra de Deus. Onde é o ambiente? Onde é que você fica quando você medita na palavra de Deus? Um Sedeque, ele também dedica-se a obedecer a palavra de Deus. O texto diz: não segue os conselhos dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Simples, irmãos. Dedicar-se à palavra de Deus não é não praticar atividades duvidosas, é não ser cínico, é viver diferente do mundo. Ultimamente nós temos vivido situações, irmãos, que algumas pessoas Sedeque, ou que dizem ser Sedeque, vivem num verdadeiro cinismo. Parece que o discipulador, parece que o líder tem que fazer uma investigação. E não é preciso, discipulado não é para isso. Discipulado é para você interagir, é para você ministrar a vida de Cristo no outro. É isso. Agora o discipulador, ele não tem a obrigação e nem a função dele investigar a vida de ninguém. É como o pastor Luiz Carlos diz, é como se você pegasse a sua vida e fosse aquele saco que ele vira do lado avesso. O discipulado é isso. Mas ninguém tem que ficar investigando a vida do discípulo. A pessoa tem que decidir não ser cínica. A pessoa tem que decidir viver diferente do mundo. É sim, sim e não, não. É isso, não tem segredo. Um Sedeque tem a vida sim, sim, não, não. Dedicar-se à palavra de Deus é proibir que o sistema de valores do mundo tenha controle sobre a sua vida. Pastor, o mundo todo faz. Todo mundo faz isso aí é normal. Meu filho, os valores do mundo não servem para um Sedeque. Falei para o teu irmão, os valores do mundo não servem para você, pois você é um Sedeque. Então, eu coloquei uma ilustração ali de um buraco negro, e eu coloquei o seguinte: se dermos espaço para o pecado, assim como faz um buraco negro, nós seremos engolidos pelos resultados que se espera de uma vida pecaminosa. Um buraco negro, ele suga até mesmo a luz. Nada escapa da sua atração. Há uma atração tão violenta que nada escapa dele. E aí, se a gente viver uma vida pecaminosa, nós vamos colher resultados terríveis. E nós temos visto. Esses dias eu vi um vídeo, irmãos, eu fiquei tão triste. Não preciso dar nome para ninguém. Eu vi um vídeo, eu fiquei tão triste. Uma pessoa pela qual eu confiei a minha salvação, porque quando eu me converto, eu confio a minha vida a alguém para ele cuidar, para ele discipular, para ele me ajudar a crescer em Cristo. Eu confiei a minha vida, eu confiei meu casamento, confiei o relacionamento com minha esposa, tudo com essa pessoa, e agora a pessoa está no mundo. E eu tenho visto, irmãos, quando a pessoa entra num estado de pecado, entra numa desgraceira tão feia, ele deixa de ser um Sedeque para ser um rachá. O estado se torna pior do que era antes. Porque o cara ele é um rachá, mas ele vem para a igreja e se torna um Sedeque. Agora deixar de ser um Sedeque para se tornar um rachá, aí é o cubo. É pior. É muito pior. E a pessoa fazendo cada comentário, cada palavrão nas redes sociais, está exposto para o mundo. E aquilo me doeu tanto ver aquela pessoa daquele jeito, mas eu sei que infelizmente não tem como alcançar. Eu particularmente, eu não consigo. Quem sabe alguém se levante e consiga fazer isso, mas eu sinceramente, eu acredito que eu não consigo. É triste, e o que eu posso fazer é orar e lamentar por isso. Um quarto ato de Sedeque é que ele faz da palavra sua regra de vida e conduta. O texto em Tiago capítulo 1, verso 25, diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Simples assim. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma regra para a vida dele. É uma regra de conduta. Tá certo? Ele também, ele faz da palavra o seu padrão de fé e religião.
O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. A própria Bíblia, meu irmão, ela é inspirada, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão. Quantas vezes eu me pego lendo a Bíblia e eu sou repreendido na hora por um ato que eu pensei em fazer, vou fazer tal coisa. E quando eu leio a palavra e Deus fala comigo: estou te repreendendo porque não é isso que eu quero que você faça. Na hora. Então eu desisto de tomar aquela atitude. A palavra está aí, ela é útil para ensinar, para repreensão, ela é útil para correção. Talvez, se você ler a Bíblia, se você buscar nas escrituras um discipulado dentro da Bíblia, quem sabe um apóstolo Paulo para te discipular, para te ensinar, para te corrigir, talvez doa menos do que eu te corrigir como seu discipulador. Talvez vai doer menos, porque é você e o apóstolo Paulo ali, é você e Jesus, é você e Moisés, é você e a vida de Elias, é você sendo discipulado pela Bíblia. E aí nós precisamos entrar nesse ritmo e buscar ser um Sedeque de Deus, amém? Número 6, um Sedeque, ele dedica-se a ler a palavra para obter conhecimento e sabedoria. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Conforme Apocalipse, querido, o tempo está próximo, não dá mais tempo de você continuar sendo rachar, ou tendo atitudes de rachar. É tempo de você mudar de postura, é tempo de você decidir ser um Sedeque, para que você seja um referencial para a sua sociedade, para a comunidade onde você está inserido. É tempo de mudança, é tempo de você decidir pelo melhor. Você quer ser um Sedeque ou um rachar? Você que decide. E em sétimo, para a gente concluir, Ministério Louvor, por gentileza. Um Sedeque, ele alimenta-se da palavra para crescer espiritualmente. Esta é a vida do Sedeque. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se nós formos comparar de fato o Sedeque com o justo, com o rachá, que é o ímpio, você vai observar que o rachá, ele é como uma palha que é soprada e espalhada pelo vento, e logo perece. Este é um rachá. Cadê? Não tem um rachá aí não? O justo, o Sedeque, é como uma árvore plantada e cultivada e bem irrigada, e não como uma árvore que cresce sem cuidados no campo. Você pode decidir nessa noite, se você quer servir a Deus não com dever, mas com o privilégio e a honra de ser um Sedeque. É você quem decide. Você pode ser um rachá. A escolha é sua, ninguém vai te obrigar a ser um Sedeque. Um rachá, ele perde as suas folhas e o vento leva para longe. E logo ele perece. E ele fica conforme aquela imagem que você está vendo aí do teu lado direito. Ele seca e ele morre. Mas um Sedeque, ele é plantado junto às águas. Ei, presta atenção nesse Sedeque ali. Veja como ele é lindo. Você pode escolher entre ser como aquela árvore linda, frondosa, com muitas flores, junto a um ribeiro, sendo bem cultivada, bem cuidada, cujas folhas não secam nem murcham, e que dão o seu fruto a seu tempo. Ou você pode escolher ser um rachá, seco, pronto para ser queimado. Você decide. A decisão é sua. Você pode decidir hoje ser cultivado como uma boa árvore. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Mesmo você sendo um Sedeque, plantado junto a ribeiros, dando bons frutos,
Algumas vezes será necessário você ser podado. Será necessário que o seu galho, que está crescendo para lados diferentes, é necessário que seja cortado, seja podado. Quem sabe você está aqui nessa noite, você que é um Sedeque, está se sentindo podado, está sentindo seus galhos cortados. Deus está fazendo isso com você, para que você cresça frondoso, bonito e que você dê bons frutos. Se esse é o teu caso, dê um aplauso a Jesus. Porque o Senhor, Ele poda aquele que Ele ama. O Senhor poda aquele que Ele ama para que ele cresça na direção correta. Eu queria que você, nesse mesmo espírito, fechasse seus olhos e se colocasse de pé. Não é tempo de ler, não é tempo de pegar o celular, é tempo de fechar os olhos, se colocar de pé para a gente concluir essa mensagem. Há um poder de Deus nesse lugar, amados. Um poder que transforma, que muda a condição de Rachá para Sedeque. Há 19 anos atrás eu tomei uma decisão, ainda sem saber que eu era um Rachá. O doce Espírito Santo me conduziu a ser um Sedeque. E eu fui plantado junto a ribeiras. Eu fui irrigado. Eu recebi nutrientes. Eu fui podado tantas vezes. E hoje é o seu dia, meu filho, de deixar de ser um Rachá para ser um Sedeque. Deus está te dando uma oportunidade de ser irrigado com as melhores águas. Águas vivas que correm nesse lugar. Águas que jorram do trono de Deus, para te irrigar nessa noite e fazer de você um Sedeque. Em nome de Jesus, faça a sua oração. Enquanto essa canção toca, faça a sua oração dizendo para Deus: meu Deus, eu quero ser o Sedeque. Eu cansei de ter atitudes de Rachá. Sinto que o céu